Você já se perguntou por quê, mesmo comendo direitinho, continua se sentindo inchado, cansado e com dificuldade de emagrecer? Ou por quê, depois de uma simples fatia de pão, sua barriga estufa como se tivesse comido um banquete? E o pior, você acha que isso é normal. Mas a verdade é que tem algo escondido na sua alimentação diária que pode estar sabotando a sua saúde sem você nem perceber. Um ingrediente que parece inofensivo, mas está em praticamente tudo, e é justamente aí que mora o perigo. Hoje você vai descobrir por que o glúten, sim, aquele que está no seu pãozinho de cada dia, pode ser o maior vilão da sua alimentação, e como ele está por trás de sintomas que você nem imaginava que tinham relação com a comida. E não é sobre modinha ou exagero. O que está acontecendo é que milhares de pessoas estão acordando para uma realidade que antes era ignorada. Que o glúten pode ser o motivo oculto por trás do cansaço, sem explicação, da ansiedade constante, da barriga estufada que não vai embora e até das dores nas articulações. O mais chocante, tudo isso pode estar acontecendo com você agora. E você acha que está tudo bem. Neste vídeo, eu vou abrir seus olhos para um inimigo silencioso que habita a sua rotina há anos e que talvez esteja te impedindo de viver com mais energia, foco e leveza. E a melhor parte, no final do vídeo, você vai descobrir um teste simples, que pode fazer em casa, para saber se o glúten realmente está te fazendo mal. Se você já tentou emagrecer e não conseguiu, se sente que seu intestino está sempre lento, se vive irritado, cansado ou com sono no meio do dia, presta atenção, porque o que vamos conversar aqui pode ser um divisor de águas na sua vida. Não é sobre restrição, é sobre liberdade. A liberdade de se sentir bem de verdade, de acordar com energia, de olhar no espelho e ver resultados. E tudo começa por entender o que o glúten pode estar fazendo silenciosamente no seu corpo. Então fica comigo até o final, porque hoje você vai aprender o que ninguém te contou sobre esse ingrediente tão comum, mas tão perigoso. E talvez, só talvez, isso explique por que nada tem funcionado como você esperava. O glúten é uma proteína presente no trigo, na cevada e no centeio. Quando você come um pão, uma pizza, uma massa ou mesmo um bolinho industrializado, há grandes chances de estar consumindo glúten. Mas o problema começa quando a gente entende como ele interage com o nosso corpo. Em pessoas sensíveis, e esse número é muito maior do que se pensava, o glúten age como um agente inflamatório. Ele irrita a parede do intestino, afeta a absorção de nutrientes e abre espaço para uma condição chamada intestino permeável. Isso significa que partículas que deveriam ser eliminadas acabam escapando para a corrente sanguínea. E o corpo, em resposta, entra em alerta máximo. Começa a atacar o que não reconhece, gerando inflamações silenciosas que se espalham por todo o organismo. Mas o que tudo isso tem a ver com o seu peso, sua energia e até seu humor? Simples. Inflamação gera desequilíbrio hormonal, interfere na produção de insulina, aumenta o acúmulo de gordura abdominal e, com o tempo, pode causar resistência à insulina, a porta de entrada para o pré-diabetes e a obesidade. Além disso, esse processo inflamatório afeta diretamente o cérebro. Muitas pessoas relatam alívio de sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, ansiedade e até crises de pânico após removerem o glúten da dieta. Parece exagero? Pois saiba que para muitos, cortar o glúten representa um salto gigantesco em bem-estar, disposição e controle do apetite. E talvez você esteja pensando, mas eu não tenho doença celíaca, então isso não me afeta, certo? Errado. A doença celíaca é apenas o caso mais extremo, quando o organismo tem uma reação autoimune severa ao glúten. Mas existe uma condição chamada sensibilidade ao glúten não celíaca, que atinge milhões de pessoas. O problema? Ela é silenciosa, não aparece em exames tradicionais, não provoca sintomas tão evidentes no início, mas causa estragos profundos ao longo dos anos. Sintomas como inchaço, gases, constipação, dores articulares, fadiga crônica e até dificuldade para emagrecer são comuns nesse quadro. E muitas vezes, as pessoas convivem com tudo isso por anos, sem imaginar que o glúten é o responsável. Agora vamos a algo que muita gente ignora. O trigo que consumimos hoje não é o mesmo de antigamente. Durante décadas, ele foi modificado geneticamente para produzir mais,
resistir a pragas e ser mais fácil de armazenar e industrializar. O resultado foi um trigo com uma concentração muito maior de glúten do que o trigo original consumido pelos nossos avós. Ou seja, o corpo humano não evoluiu para lidar com esse novo tipo de trigo superfortificado, e a consequência é uma sobrecarga no sistema digestivo. E como o glúten está em quase tudo, pães, massas, biscoitos, molhos prontos, embutidos e até em suplementos alimentares, a exposição é constante. Então, vem a grande pergunta: como substituir o glúten no dia a dia sem sofrer? E a resposta é: com informação e criatividade. Hoje, já existe uma variedade enorme de farinhas sem glúten que você pode usar para preparar tudo o que ama, sem abrir mão do sabor. Farinha de arroz, farinha de amêndoas, farinha de grão de bico, farinha de coco e até fécula de batata são ótimas opções. Você pode fazer pão de frigideira com ovo, farinha de linhaça e azeite, panqueca de banana com aveia sem glúten, ou até um bolo delicioso com farinha de arroz. E se você quer praticidade, já existem padarias, marcas e mercados especializados em produtos naturalmente livres de glúten. É só ler o rótulo e fazer boas escolhas. Quer um exemplo prático? No café da manhã, em vez de pão francês, que tal um omelete com legumes ou um pãozinho caseiro feito com polvilho e chia? No almoço, ao invés do macarrão tradicional, experimente o macarrão de arroz ou de abobrinha em espiral. No lanche da tarde, troque a bolacha recheada por uma fruta com pasta de amendoim natural. E no jantar, invista em caldos, sopas ou proteínas com vegetais, todos naturalmente livres de glúten e cheios de nutrientes. Quando você começa a substituir com consciência, percebe que não está perdendo nada. Pelo contrário, está ganhando mais energia, digestão leve e um corpo mais desinflamado. E tem mais. O glúten também pode estar sabotando sua pele. Muitas pessoas relatam melhora significativa em quadros de acne, rosácea, dermatite e até queda de cabelo após cortarem essa proteína da dieta. Isso porque a inflamação intestinal gerada pelo glúten pode refletir diretamente na aparência da pele. Afinal, o intestino e a pele estão profundamente conectados. Um intestino inflamado, permeável e sobrecarregado acaba eliminando toxinas de outras formas. E uma das mais comuns é através da pele. Se você ainda não tem certeza se deve ou não cortar o glúten, aqui vai uma proposta. Faça um teste de 7 dias. Isso mesmo. Elimine todo e qualquer alimento que contenha glúten da sua rotina. Foque em alimentos naturais, não processados, e veja o que acontece. Observe seu corpo. Como está a sua energia? Seu intestino? Sua pele? Seu humor? São apenas 7 dias que podem mudar completamente sua percepção sobre o que você come e como você se sente. E se após esse período você reintroduzir o glúten e sentir qualquer sintoma, inchaço, desconforto, irritabilidade, aí está a sua resposta. O mais importante é entender que cada corpo é único. O que faz mal para um pode não afetar o outro da mesma forma. Mas quando falamos de um ingrediente que está em praticamente tudo, e que está associado a tantos sintomas silenciosos, vale a pena investigar com atenção. E se o seu corpo estiver pedindo socorro em forma de cansaço, má digestão, irritação ou ganho de peso, talvez seja a hora de ouvir. Então, agora que você entendeu por que o glúten pode ser sim um grande vilão da nossa alimentação moderna, me responde nos comentários. Você já tentou cortar o glúten alguma vez? Sentiu alguma diferença? Ou vai testar agora pela primeira vez? Escreve aqui embaixo, eu vou fazer o teste, para eu saber que você está comprometido com a sua saúde. E claro, se esse conteúdo te ajudou a enxergar a alimentação com outros olhos, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que precisa muito saber disso. Porque informação boa é informação compartilhada. E o cuidado com a saúde começa por pequenas escolhas diárias. A gente se vê no próximo vídeo com mais dicas naturais, práticas e poderosas para transformar sua rotina. Até lá!